Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aí mais um quadro Papo Profissional. É aquele quadro que eu dou aqui experiências que eu tenho, eu já tive aí nessa vida aí lidando com o computador, que com certeza vai ajudar a muitas pessoas, tá? São exemplos do dia a dia, da prática, né, de coisas que acontecem que às vezes até são erros que muitas pessoas cometem e não deve cometer, e às vezes a pessoa comete por falta realmente de conhecimento. No caso de hoje, eu quero falar para você uma situação que eu peguei aí recentemente, onde um inscrito aqui do canal, ele me passou uma mensagem falando que ele estava tendo muito travamento no computador. Eu uso o computador para edição de vídeo, né, uso o computador para jogar, então tanto na edição, como na renderização, como também na questão aí da jogatina, ele estava sentindo uns travamentos. Aí ele falou para mim: "Eu não entendo esse travamento", né, porque ele tem, por exemplo, ele tem lá uma RTX 2060 Super, que nem a minha aqui, que é uma placa de vídeo muito boa. Ele tem mais o quê? Ele tem um processador i9, tá? E aí ele falou para mim: "Ah, poxa, eu não estou entendendo". Aí eu fui, né, vendo algumas coisas, passei algumas dicas, assim, de otimização, limpeza do computador, poeira, né, que às vezes muita poeira lá no dissipador do cooler, né, que faz a ventilação lá do processador, pode também estar atrapalhando o desempenho, pedir para ele medir as temperaturas através de um programa para ver a temperatura do processador, e o processador trabalhando assim, sabe, com a temperatura baixa, tranquilo. Aparentemente não tinha problema nenhum no computador dele, né. Passei alguns comandos para fazer correções no Windows, né, no sistema operacional, né, via prompt de comando, sfc/scanou, enfim, o check disk, e nada dava jeito. Até que eu resolvi perguntar para ele, aí eu lembrei de uma coisa, eu resolvi perguntar para ele: "Vem cá, qual a placa-mãe que você colocou aí?". Aí ele falou para mim que tinha colocado uma H310. Aí estava o erro dele, né, aí foi o erro dele, e aí de repente tem sido o erro de muitos que até estão me assistindo agora. Leonardo, então a gente não pode comprar uma placa-mãe de entrada, né? A H310, para você que não sabe, ela é a placa-mãe que tem um chipset de entrada. E o que isso difere de uma placa-mãe, por exemplo, como uma Z390? Difere muitas coisas, né? Porque se você pega uma placa-mãe H310 em comparação à Z390, você vai ver que a Z390 ela vai ter muito mais possibilidades, né? Ela tem mais PCI Express, tem mais USB, a H310 muitas vezes não tem USB aqueles mais novos, né? Enfim, todas essas questões que SATA, aquela entrada M.2, então a H310 é uma placa bem limitada em questão de dispositivos. E sem contar que é uma placa que ela não é desbloqueada para overclock. Até teve uma pergunta recente no grupo de membros aqui a respeito do: "Ah, eu posso colocar um processador, né, com a nomenclatura K final?", por exemplo, aí um processador da Intel com a letra K no final, quer dizer que aquele processador ele é preparado, ele é desbloqueado para overclock. Então não tem muita lógica você colocar um processador desse, né, desbloqueado para overclock, numa placa-mãe de entrada. Por quê? Porque ela não faz overclock, né? Então é mais ou menos por aí. Mas não para por aí. Tem outras coisas que aí vão voltar para o caso lá do inscrito do canal. Então, o que estava acontecendo na situação dele? O que acontece? Como eu falei, a placa-mãe de entrada, ela não é limitada só em questão de possibilidades, né? Tem coisas a menos. Não é só isso. A placa-mãe de entrada, ela também tem uma deficiência muito grande, uma deficiência muito grande na questão ali de VRM. O que é VRM, ô Leonardo? VRM é um componente que tem aí em toda a placa-mãe, também conhecido como circuito regulador aí de tensão, que ele faz ali a conversão, ele regula toda a tensão ali que está vindo da fonte para os componentes.
Então, se você pega uma placa-mãe de entrada, tá? É por isso que eu falo, às vezes não vale a pena economizar, pessoal. Tem que pensar futuro, né, para o futuro. Ah, poxa, mas uma placa-mãe melhor vai me dar mais possibilidades de upgrades e tudo? Com certeza. Então, o que acontece? A placa-mãe de entrada, ela tem ali esse circuito regulador de tensão, esses circuitos, né, que são fases ali, aquela coisa toda. Ele tem ali, é muito, assim, digamos assim, é muito precário. Não é um circuito assim, sabe, com bons componentes. Então, o que, que pode causar isso quando você bota um processador mais forte? Como que foi o caso dele, botou um i9, placa de vídeo boa, fonte legal, aquela coisa toda, querendo o quê? Desempenho. Só que, no caso dele ali, quem estava quebrando o desempenho? A placa-mãe, justamente por causa do VRM. A placa-mãe com chipset H310, ela não tem dissipador no VRM que ajuda, porque o que, que acontece, pessoal? Tecnicamente agora, para você entender, tá? Qual era o problema dele e de repente está sendo o seu também. O que, que acontece? Processador bom, placa de vídeo boa, teoricamente o quê? Não vai ter um bom resultado. Não vou ter travamento nos jogos e tudo mais. Só que a placa-mãe, esse VRM, às vezes a pessoa pega, como eu pedi para ele, poxa, mede a temperatura do teu processador. Estava baixa, o processador não estava esquentando para dar quedas, entende? Só que em compensação, o VRM, por não ser ali, não ter um dissipador, né, não ser de grande qualidade, o VRM estava fritando, estava esquentando muito. E, consequentemente, o que, que acontece? Acontece aí o throttling. Isso aí é justamente o VRM, ele esquenta muito, ele começa a capar o desempenho, ele começa a não funcionar de forma perfeita, como ele deveria. Do processador está sendo exigido muito e ele está superaquecendo. O processador está geladinho, né? Está trabalhando legal, mas em compensação o VRM, por não ser de qualidade, está superaquecendo, está quebrando, está capando o desempenho do processador. Aí é onde acontece aqueles travamentos, os lags e tudo mais. Aí eu falei para ele, ó, se você quiser acabar com esse problema, você tem que realmente investir numa placa-mãe aí melhor. Uma placa-mãe aí, porque a nomenclatura Z da placa-mãe, estou falando aqui da Intel, tá? Ela é a placa-mãe mais high-end, digamos assim. É uma placa-mãe que vem com melhores componentes, vem com dissipador no VRM. Inclusive, na hora que você for comprar, você tem que verificar se tem dissipador, se o negócio é bom. Porque você veja que até mesmo na questão assim de placa-mãe difere de preço, preço para preço, né? De fabricante para fabricante. Né? Tem alguns fabricantes que às vezes faz uma placa-mãe e quer economizar para poder baratear. Então é interessante que você veja o produto, veja direitinho. Procura no YouTube reviews, tem vários canais aí de hardware aí no YouTube que faz review de placa-mãe, mostrando, né, cada uma delas, a questão do VRM, aquela coisa toda. Então, mas não cometa o mesmo erro desse inscrito do canal. Não compre um processador muito bom e bote numa placa-mãe aí que de entrada, porque ela vai capar aí o desempenho do seu processador devido a esse superaquecimento que vai acontecer aí no VRM por não ter dissipador e por não ser ali um circuito de qualidade. Tá certo, pessoal? Então espero ter ajudado, né? Coloca aí embaixo se você já montou uma configuração assim, se você pretendia montar e agora não, poxa, eu vou investir mais um pouquinho, vou botar uma placa-mãe aí de melhor qualidade para eu poder ter uma melhor qualidade no desempenho do meu processador. Até porque você pagou caro por um processador, né? Um i7, um i9 aí, processadores bons. Aí você vai botar uma placa-mãe de entrada, você vai capar aí o desempenho do seu processador devido a esse superaquecimento que vai acontecer por falta de componentes de melhor qualidade e por falta também de dissipador ali no VRM. Tá bom? Olha, eu tô deixando esse vídeo aí na tela para você fazer aquela maratona BPV, vídeo muito bacana, vale muito a pena você assistir. São produtos aí que você precisa ter
aí no seu computador para proteger o seu computador de fato, de verdade. Então assista esse vídeo aqui. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e como de costume, você sabe, nos encontramos aí no próximo vídeo.